Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7, 8, 9, 10. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Duas coisas importantes. A primeira é que a entronização de Cristo no céu possibilitou a vinda do Consolador. Este é o fato mais importante para a Igreja, pois o Espírito é que fará, tem feito e prosseguirá, fazendo a obra de Cristo real em nossas vidas. Quando ele vier, e ele veio em Pentecoste, ele veio para quê? Para que veio o Espírito? Para nos ensinar hinos? Para que veio o Espírito? Para nos dar um lugar físico para estarmos? Não, o Espírito veio para convencer o mundo. Mas veja que no versículo 11, o príncipe deste mundo já está julgado. Que mundo? O mundo que seria convencido pelo Espírito. Logo, o que é o mundo? Senão os homens. É difícil, às vezes, perceber o que é mundo, pois logo pensamos em coisas. Mas o mundo é o coração humano. Só o coração humano pode ser convencido pelo Espírito. E os que são convencidos pelo Espírito, esses passam a crer em Cristo, porque este é o pecado, a incredulidade. Versículo 9. Perceberem o que é justo, pois é justo andarmos de acordo com o Pai. E Jesus andou de acordo com o Pai. Esta é a justiça, e esta é a razão que ele está em Deus. Do juízo, porque, na verdade, na cruz, quem foi julgado foi Satanás. Ele foi julgado na carne do homem, na carne de Cristo. Cristo se fez pecado. Leia o versículo 11 novamente. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Onde ele foi julgado? Na cruz. Qual foi, então, o propósito de Deus com o mundo? O propósito de Deus com o mundo foi julgar o seu príncipe, isto é, o diabo. O diabo é julgado na nossa carne quando nós somos convencidos de pecado. Esta é a grande batalha, a batalha da fé, pois a fé é o princípio de tudo e o fim de tudo. Do pecado, porque não creem. Tudo será feito para que o homem não creia. Seus pensamentos serão contrários, os homens dirão coisas contrárias, rirão, escarnecerão, argumentarão e pensarão que Deus não é verdadeiro. Mas Deus é verdadeiro e todos nós que fomos convencidos pelo Espírito, nós sabemos o que é o pecado, o que é não crer. As pessoas que não creem na verdade não sabem o que é o pecado. Pode conhecer os pecados. Os pecados é diferente do pecado. O versículo 9 não diz dos pecados. O mundo será convencido do pecado, da natureza incrédula. É dela que nascem os frutos maus. Os frutos maus da árvore da ciência do bem e do mal que se desenvolviam no coração do homem. A justiça é que, por meio deste convencimento, nós nos tornamos justos em Cristo e passamos a andar segundo o Espírito, porque a carne foi julgada, o pecado foi tirado do mundo. Lembram que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O juízo foi feito, pois que Deus condenou o pecado na carne, como está escrito em Romanos.
Isto é obra espiritual. A igreja é aquele povo que foi convencido do pecado. Convencido. O que é ser convencido? A palavra convencido significa ser vencido. Vencido com argumento. O Espírito argumenta conosco e ele nos dirige a Cristo e mostra o seu sacrifício. Quem viu o sacrifício de Cristo se une ao seu sacrifício e morre com ele, porque é convencido do pecado. Bem, se sou pecador, devo me livrar desta natureza. Se há pecado em mim, devo me livrar desta natureza. E a única maneira de se livrar de uma natureza é morrendo. E Cristo fez isto. E nós que morremos com Cristo, somos ressuscitados com Ele. Para quê? Para que possamos viver de acordo com Deus e nos tornarmos justos. Bendito seja Jesus. Por isso ele começa o versículo 7 dizendo: eu vos digo a verdade. Se eu for, o Consolador virá. Ele foi, ele ressuscitou, ele ascendeu e foi entronizado no trono, isto é, recebeu autoridade e nos enviou o Espírito. E o Espírito está conosco, mostrando, revelando as obras de Cristo e tornando real o reino do céu, o reino de Deus em nosso homem interior. Bendito seja Jesus, que se faz presente por meio do Consolador que nos foi enviado e que faz esta obra espiritual. Só o Espírito pode convencer. Veja que não é questão de levantar a mão e dizer: eu aceito Jesus. Não, é questão de ser convencido de pecado. O homem não pode fazer isto. Um homem não pode convencer o outro de pecado, mas o Espírito Santo pode. Felizes os que se deixam convencer pelo Consolador, pelo Espírito de Deus. Amém.